Mas aí vem outro turn point, assim, da carreira, porque eu queria muito continuar trabalhando com tecnologia, com produto digital, que a gente não chamava de produto digital, a gente chamava de site, websites. Mas, enfim, 27 anos, namorando há bastante tempo, e aí eu decido ir embora do país para estudar inglês, ter uma experiência fora antes de tomar a decisão de casar. Porque eu também olhava ao redor e falava, gente, vai vir uma mudança no mercado financeiro. Não é possível que a gente vai ficar nesse monopólio de 6 bancos privados para sempre. A gente já fazia alguns trabalhos de foresight que já apontavam que a tecnologia ia ficar cada vez mais acessível, todo varejo poderia virar um banco, né? A gente já sabia, os movimentos de financeiras essa já tendência davam... já era anunciada, né? Já. O mundo, as consultorias já avisavam, né? Então, a gente sabia que ia mudar. Era telecom para virar entretenimento e varejo que ia virar banco. Então, eu falei, bom, vai acontecer alguma coisa com esse mercado. É um banco super sólido, global, legal, mas eu conhecia bem o que era a dificuldade de transformar legados, né? Principalmente quando são bancos que vão se juntando, né? São integrações tecnológicas enormes. E aí me planejei, fiz isso bem organizado, me planejei um ano antes, saí do banco, fui para a Austrália, fiquei um ano na Austrália, e aí quando eu voltei, aí eu já voltei com a proposta de ir trabalhar na Natura. Era uma proposta de 6 meses como consultora, né? Então eu fui trabalhar numa consultoria de tecnologia para atender a Natura. Porque não sabiam exatamente se ia dar certo, era um MVP. Era mais uma transformação, era mais uma transformação surgindo na sua vida, né? Mais uma transformação. A gente, né, quando a gente fala em processos e coisas assim, mais, né, tem aquela história do run, grow e transform, né? Que são os processos, mas também eu vejo que tem perfis de profissionais que se enquadram. Tem e não quer dizer que ninguém é melhor que ninguém. Tem o do Run, Grow e Transform. Aparentemente você tem um DNA fortíssimo no Transform. É uma linha que eu vejo. É um padrão que se repetiu, foi se repetindo assim na minha carreira, e eu gosto de estar nesse lugar de o que a gente pode fazer diferente, como que a gente vai criar o novo, sim. Eu gosto, acho que tem uma veia empreendedora que fica ali pulsando. E aí, nessa linha do tempo, aí acho que começa a chegar perto até de quando a gente teve o contato. Sim. Você começou com matemática dentro também de uma empresa gigante, né? Que acabou, de certa forma, também traz no DNA dela essa questão que hoje a gente chama de UX, experiência. Sim. Muito respeito também ao cliente, né? Acho que a marca trabalha bastante isso. Sim. Mas dentro do mundo da tecnologia, desse mundo digital, não era o padrão, né? Não era o padrão. E como numa perspectiva, aí a gente não é nem questão de entender da empresa ou não, que acho que isso não é o foco, mas nas relações, por exemplo, numa ação, por exemplo, de uma área que talvez não entendesse tanto aquilo. Como que foi esse trabalho de convencimento, de mostrar? São novas visões, né? Você trazer novas competências dentro. Como que foi isso? Foi tranquilo? Você criou uma área? Você foi brigando com todo mundo e miou? Não, brigando não. Estrategicamente, como que você teve que agir para contaminar positivamente aí Acho que teve muita paciência, muita resiliência e muitas horas em salas de reunião explicando o porquê das coisas, né? Então, de que aquilo que estava sendo proposto estava muito além do layout, muito além da aplicação da marca num site. Que não era UI, né? E que aquilo envolvia processos onde a gente escutava as pessoas, entendia essas necessidades, olhava também para os padrões de usabilidade que, né, muitas coisas já estão resolvidas em grandes portais, em grandes sites, e que a gente não precisa reaprender, a gente precisa... Quando você fala que estão resolvidas, é tipo olhar numa outra indústria, olhar numa outra indústria, e falar, outro cenário, olha, aqui, sei lá, vamos pegar um exemplo, ali vende carro, mas se a gente pegar esse conceito nessa linha. É nessa linha. Então, a gente também... foi um processo muito educacional, né? A gente precisava não só
fazer com que as pessoas colaborassem e estivessem próxima daquele novo negócio que ia transformar a organização, mas que eles estivessem engajados e interessados em fazer essa transformação. E para isso, quem estava aberto, eu aproveitava para vem aqui, deixa eu te contar, deixa eu te mostrar, deixa eu te falar o que a consultora está falando, o que o cliente está falando, o porquê das coisas, o porquê que esse determinado elemento está nesse espaço da página. Por que é mais fácil assim? Por que a gente está reduzindo etapas num checkout? Ou seja, tinha toda uma disciplina ali de, sei lá, um voice of customer, pegar feedback, sim. Testes. Não era só assim, é que eu acho. Não era uma questão meio de criatividade pura e simples do que. Não, eram estratégias. Eram estratégias com muitos experimentos, então a gente vivenciou ali nesse momento. Acho que tem muitas coisas contribuem. O contexto contribui muito, porque era um time que estava rodando fora do core, né? Fora do dia a dia. Vocês tinham uma certa liberdade. Vocês eram um time soltos, vamos dizer assim. Que tinha autonomia para testar e para construir esse negócio novo. Era um time multidisciplinar. Então, isso dava solo fértil para esse tipo de método, né? Então, chegar lá com métodos de UX e falar, olha, a gente vai escutar as pessoas, a gente vai fazer experimentos, a gente vai fazer testes de usabilidade. Claro, tinha que convencer, tinha que mostrar o porquê daquele investimento de tempo, né? Principalmente, mas as pessoas estavam muito abertas, porque a gente estava fazendo algo muito novo e não tinha resposta para nenhuma das perguntas que surgiam. Mas, né? Normalmente, a mudança, né? Dando ambiente de transformação. Poxa, tô aqui fazendo inferências, né? Tem aquela galera lá daquela área nova. Sim. Pô, lá veio aquele pessoal com aquele papo meio diferente e tal. E não tô dizendo que é ruim ou bom, né? Uhum. E você tem a questão da gestão da mudança. Sim, você tem, que é fundamental. Como que é a questão da gestão da mudança, da comunicação, do RH, da liderança? Porque alguém podia falar assim, pô, o que eles estão vindo fazer aqui na minha área? Por que eles estão querendo saber isso? Pô, eu tô trabalhando tão bem aqui. E acho que uma coisa bem bacana de você falar sobre a gestão da mudança, nós tínhamos uma pessoa dedicada de gestão da mudança junto desse time, multidisciplinar, uma parceira, assim, que a gente ficou muito próximas, porque boa parte do que a gente comunicava e contava para as pessoas sobre o andamento daquilo que a gente estava fazendo via gestão de mudança também se baseava nessas escutas que a gente fazia com clientes e consultoras, né? Então, todo esse material que era material de pesquisa de UX, né, se tornava matéria-prima para mostrar para a empresa que aquele movimento precisava acontecer e aquilo estava a serviço de uma proposta de valor de entregar uma nova experiência, aquilo que os clientes estavam buscando, as consultoras precisavam também para continuar prosperando dentro das suas atividades. Então, é um trabalho árduo, de muita comunicação, de muito engajamento, de muita articulação. E incertezas, né? E muita incerteza. A gente não sabe se vai dar certo. Acho que, por definição, você tem só incerteza, né? Só tem incerteza. Eu acho que a incerteza também te dá espaço para esse mundo de possibilidades, né? E como time, o que guiava a orientação, né, ali era, poxa, a gente está criando uma coisa que é nova, que tem um mundo de possibilidades, mas a gente precisa ser guiado. Primeiro isso aqui é um negócio que precisa ser bom para todo mundo, né? Precisa ser ganha-ganha, tanto para a marca quanto porque a gente estava criando uma solução B2B2C, né? Tem um intermediário aqui que depende dessa transação. Para temperar tudo isso, ainda nesse modelo, tem você para você chegar no seu eu lembro, né, e sempre, né, todos os consultores que lidam com negócio como o da Natura, e a Natura acho que é uma grande, se não acho que é a maior, com certeza acho que é a maior aqui no Brasil. Você não conhece, como você trabalhar, por exemplo, uma comunicação, você não tem o dado do seu cliente. A sua base de dados de cliente, ela está num segundo nível. Sim. Quando vocês faziam essas descobertas, quando vocês iam a campo, testar as hipóteses que vocês estavam validando, vocês tinham a consultora, imagino, obviamente, mas vocês tinham algum acesso no cliente final? Tinha, sim.
Como que era essa dinâmica? A gente falava diretamente com o cliente final também, seja o cliente final da categoria, que aí não importa muito se ele comprava da marca, mas o importante era entender o comportamento para aquela categoria, né? Então, cosméticos, higiene pessoal. E às vezes é até melhor, né? Exato, porque aí você compra, pega... né? Exatamente, por que não compra e pega o repertório de expectativas também, né? Daquele consumidor que, de alguma forma, também orienta o novo que precisa ser construído dentro da organização. E, eventualmente, a gente também falava com o cliente da consultora. E aí, elas são incríveis nesse lugar delas nos abrirem a porta, né, dos caderninhos ali para, enfim, indicar pessoas. Mas acho que isso também foi, de novo, né, o contexto sempre nos apoia. Essa oportunidade de fazer uma transformação num ambiente fértil para isso e onde as pessoas querem saber o que o cliente quer, também foi fundamental, porque assim, se eu não tenho tanta informação do cliente assim, a abertura para o quali foi muito grande. Obviamente que existem pesquisas quant de mercado que davam muito norte, muito drive, mas qualificar, né, trazer na história, trazer no contexto real da pessoa usando, né? Você poder entrar na casa, né, num processo etnográfico, entrar na casa da pessoa, entrar no banheiro e ver como ela experimenta, usa aquele produto, faz toda a diferença no processo de inovação. E aí, nessa linha, pegando esse gancho final, né? Você tem né? Até assim, quando eu vejo lá no seu LinkedIn, né? Tem as referências de UX e tal. Aí acho que é o terceiro ou quarto, tá lá, né? Design de produtos. Uhum. Tem como... Qual que é o limiar dessas personas? Porque não é a mesma coisa. Mas caminham ali no mesmo canto, né? Da mesma turma. Como é que você se posiciona? Ou, na verdade, isso é uma única coisa e você trabalha mais para... Se alguém chama de um jeito, eu atendo. Qual que é o limiar? Porque você pode falar de tudo, né? Você pode falar, enfim. Sim. Eu acho que o próprio mercado foi transformando, né? O que era o UX e UI em Product Design. E talvez esteja muito relacionado à topologia, né? Vou falar do que eu vivi também nesse processo de sair de equipe para um time bastante robusto e maduro, depois de quase 12 anos atuando em liderança de design. Chegou a ser de quantas pessoas que trabalham? A gente teve momentos de 70 pessoas. Saiu do 1 para 70. Acho que que legal. O maior time, assim, foi 70 pessoas. Acho que quando o mercado conceituou de que um designer deveria cuidar do end-to-end, vamos dizer assim, do processo de design, full stack, né? Você está falando tipo um conceito full stack? Um full stack do design, né? Que ia desde a parte mais de research, de pesquisa, até a entrega efetivamente da interface. Isso foi aglutinando no que é o product design, mas com profissionais que têm diferentes capabilities, né? Desde pesquisa até o design de interface, mas eu acho que isso está muito ligado ao movimento do próprio mercado de digitalização, transformação digital, produtos digitais, timizagens. É tudo uma salada, né? Mas na linha, por exemplo, você tinha vou usar nomes não siglas, mas assim, você tinha alguém responsável por um produto. Uhum. Aí começa a fazer um trabalho, acho que alguma estratégia deve ocorrer para selecionar o que vai ser avaliado ou o que vai ser trabalhado, enfim. Sim. E aí vocês trazem uma série de técnicas que talvez nem fossem técnicas novas, mas uma série de técnicas, abordagem, um modelo, e aí falando da experiência, colocando o cliente na frente e tal. Sim. Teve conflito com quem era o PO ou PM, sei lá qual que é o nome que se dava? Vou te falar que acho que a gente também talvez também tive a sorte de começar
com o tema de UX dentro da Natura, onde a gente não trabalhava em tríade nessa época, entre produto, design e engenharia. Era design, engenharia e operação. Ação responsável pelo resultado, pelo P&L, mas ainda muito orientado ao core, né, que é a venda de cosmético, e ao modelo comercial, né, com a venda direta, e não pessoas responsáveis pelos produtos digitais. Então, o UX, junto com tecnologia, fazia um papel mais estendido. Estava aberto ali, tinha um... E isso foi até foi um período longo até o momento que a gente falou, para escalar esse negócio, a gente precisa de pessoas de produto. Que aí começou a ocupar. Mas aí já é um movimento, já é uma segunda onda de transformação, onde a gente já está com toda a jornada digitalizada, com os produtos digitais lançados, precisando evoluir, né? Entrou num processo de run de produtos que você... exato. Deixa eu usar uma terminologia maluca, né? Vocês falam, putz, mar aberto, ok. Estratégico, onde a gente vai, vocês foram fazendo o Kaizen de UX, assim, vão passando. E o que vocês foram deixando para trás, precisou ter alguém para cuidar daquilo. Porque a gente estava também olhando para um horizonte de tempo um pouco mais à frente, né? Sim, vocês estão sempre... Olhando para novas tecnologias. Quantas unidades, /produtos, /serviços, ou alguma coisa assim que surgiram aí? Você chegou a contar? Foram faz muitos, sentido, assim. Minha pergunta? Não, faz sentido. Porque, de novo, a gente estava num momento de novidade, de descoberta, com mapeamento de jornada. É importante dizer que a gente começa a olhar o UX integrado a design de serviço. Então, em um determinado momento, não dá para olhar só para o UX, né? Não dá para olhar só para a experiência daquele produto digital. A gente vai precisar olhar para a jornada toda, tanto do cliente quanto do consumidor final. E aí eu trago design de serviço para dentro da companhia, em 2015, mais ou menos, o que também é muito pioneiro. Sim. Já era pioneiro uma área de UX dentro do mercado de bens de consumo, dentro da indústria. Esquece, o padrão era, manda ver, máquina, vende, pega o pedido, distribui, porrada. Exatamente. E trazer design de serviço para dentro... da Natura foi ainda mais inovador, assim, foi bem pioneiro. Uma baita sacada, um patrocínio muito legal da alta liderança. Sim, né? sim. Foi também foi um movimento da empresa, numa mudança de liderança, né? Veio uma liderança naquela época, que era uma liderança do setor de serviço, que já tinha passado pelo mercado financeiro, mas que tinha ali um histórico importante no setor de serviço, então ele já era muito orientado a cliente, assim, é muito legal. Então, também, sabe aquelas coisas que vão convergindo, você consegue estabelecer uma conexão, uma linguagem. A gente chegou a fazer um trabalho bem estratégico de mapeamento de jornadas, fez com que a empresa repriorizasse algumas coisas dentro do planejamento estratégico, inclusive a ida para o varejo, assim. Então, eu soube aproveitar bem as oportunidades que surgiram ali. A ida do varejo, né, te acompanhou, né? Tá, faz a loja, como faz. E às vezes são hipóteses que você tem que avaliar, né? Para poder eventualmente se dar um desafio, beleza, para antes, mas você também não pode não testar, né? Acho que para minha carreira foi muito bom poder levar aquilo que eu fazia para o digital, para o que era projetos físicos da empresa, né? Seja de canal físico e seja da indústria, né? Do bem de consumo, porque a gente levou esse formato de fazer, como a gente faz para desenvolvimento de software, para dentro do cosmético. Então, em um determinado momento, a gente tinha um time de design de serviço dedicado a produto cosmético. A gente lançou produtos incríveis dentro do método de design de serviços.